que existente e adoçou à encosta, ao contrário daquilo que estava projetado. A Gulbenkian é uma inspiração fundamental na cidade de Lisboa. E porque é exatamente a tradução desta relação perfeita entre construção e o jardim. E de repente passa-se a falar das coisas de Portugal no mundo todo, não é? O ordenamento do território é o início, é a construção de uma identidade, é a construção de um país, é uma filosofia, é colocar as coisas certas no lugar certo, muitas delas que têm que perdurar ao longo dos tempos. Sempre trabalhei no sentido de servir a sociedade em que vivo. Essa deve ser, efetivamente, a visão que a geração presente e futura tem de pensar de modo muito sério. De que forma serve ou pode servir a sociedade em que se insere. Não me parou de partilhar, peço desculpa. Muito boa tarde a todos e bem-vindos a mais um evento do MIAP. Desta vez temos uma conversa sobre o documentário Tudo é Paisagem. Temos connosco a Rosário Oliveira, a arquiteta paisagista, e que era o apoio técnico na altura da realização do Tudo é Paisagem, foi também a sua produtora. Temos também connosco o Duarte Natário, também arquiteto paisagista e que é o realizador e produtor do documentário. Mais tarde julgo que teremos que se juntará a nós o Jorge Cancela, também arquiteto paisagista e que foi presidente na altura da realização do documentário. Muito boa tarde a todos. Olá, boa tarde. Boa tarde. Portanto, o documentário do Tudo é Paisagem está inserido no projeto do Registro da Arquitetura Paisagista em Portugal, que conta também com a publicação das fronteiras da arquitetura paisagista em Portugal, para além do plano e do projeto, do qual fizemos a apresentação do livro a semana passada, e o arquivo digital, que foi lançado em 2019, mas que está num processo de reestruturação, para oferecer uma ferramenta mais interessante e apelativa para o público em geral. Mas hoje vimos falar do documentário Tudo é Paisagem. Então, para começar com uma citação do professor Caldeira Cabral, que também está no livro, a arquitetura paisagista é a arte de ordenar o espaço exterior em relação ao homem. Também uma citação do João Nunes do documentário diz que a natureza é perfeita em si mesma, só não é perfeita como espaço de vida do homem. Este conflito é um conflito que, através do projeto da arquitetura paisagista, é resolvido. Sendo a arquitetura paisagista uma profissão tão essencial para a vida humana contemporânea e com mais de 150 anos de existência a nível mundial, é surpreendente que o público em geral não tenha uma noção clara do que é o arquiteto paisagista e do qual é o seu trabalho. A maioria das pessoas sabe que os edifícios são projetados por arquitetos, mas poucos sabem o que faz o arquiteto paisagista. Perguntava ao Duarte se foi esta percepção, ou a percepção desta falha na comunicação da função e importância da nossa profissão que te levou a iniciar este projeto. Sim, obrigado Maria e obrigado também à PAP pelo convite. Sim, foi essa um bocado a motivação que me levou a ter esta ideia de fazer o filme, foi o desconhecimento que existe a nível geral do que é a nossa profissão, o que é a arquitetura paisagista, e na altura percebi que existem vários documentários em Portugal e não só sobre a arquitetura, documentários bastante interessantes, e é uma forma boa de comunicar este tipo de assuntos e pareceu-me que o documentário seria uma boa forma de comunicar ao público geral o que é a nossa profissão, ou seja, a ideia não foi fazer um trabalho para arquitetos paisagistas e para acrescentar algo de novo, mas para que o público geral se aperceba o que é aquilo que nós fazemos.
Rosário, a APAP acaba por ter um papel bastante fulcral na realização deste documento como uma ferramenta de difusão da profissão. Tu eras o apoio técnico da APAP e foi assim que... Como é que iniciou esta colaboração entre o Duarte e a APAP e entre ti e contigo também, não é? Sim, boa tarde a todos e obrigada também por estar aqui a conversar com pessoas que já não vi há algum tempo e entretanto esperemos que se vão juntando mais também. É sempre um fim de tarde agradável podermos ver caras conhecidas e colegas com quem gostamos de partilhar coisas. Como é que tudo isto aconteceu com o Duarte? É uma história que confesso que já não tenho totalmente clara. Lembro uma vez uma conversa que talvez tivesse sido a primeira com o Duarte, em que o Duarte me falava dos seus objetivos profissionais e de investigação e partilhámos algumas ideias sobre aquilo que era o projeto mais pessoal do Duarte. Penso que terá ficado apontada dessa primeira conversa exatamente a possibilidade de fazer alguma coisa à volta da necessidade de divulgar o que é o âmbito da arquitetura paisagista para a sociedade no geral. E, portanto, isso coincidiu também com uma linha de atuação que à data a direção da APAP já tinha identificado e que era fortemente relacionada com os aspectos de comunicação, ou seja, aquilo que o Jorge Cancela, não estando ainda presente, mas com certeza que chegará entretanto, mas aquilo que ele sempre referiu como sendo uma feliz coincidência, ou seja, o Duarte sentia-se motivado para através do filme portanto, contribuir com esse discurso, com aquilo que lhe parecia ser essencial transferir para a sociedade como sendo o perfil e a forma de atuação do arquiteto paisagista, e a direção da APAP, à data, procurava também soluções para intervir a esse respeito. E, portanto, foi aqui uma oportunidade de, a partir das ideias do Duarte, ir ao encontro daquilo que a direção queria executar. E, portanto, recordo que numa primeira abordagem, portanto, o Duarte apresentou um primeiro draft do projeto e depois, a partir daí, fomos trabalhando em conjunto até transformar esse projeto em algo que pudesse ser apresentado, discutido com um conjunto de entidades que maioritariamente nos interessava captar a atenção para efeitos de financiamento, porque o projeto não permitia ser inteiramente suportado pela APAP em termos financeiros e, portanto, o compromisso era reunirmos uma série de sponsors, portanto, de entidades, umas públicas, outras privadas, que pudessem comparticipar o projeto. E, portanto, a primeira fase foi exatamente essa, foi conseguirmos estruturar e alinhar um conjunto de pressupostos que orientassem uma proposta para depois poderem ser contactadas uma série de entidades. E, portanto, foi assim que surgiu. Depois, tudo o que daí resulta é de facto um esforço considerável de convencer, entre aspas, entidades a aderirem ao projeto e, portanto, entre isso, entre a apresentação do projeto, convencer as entidades, o haver um enquadramento em termos orçamentais por parte dessas entidades até que a verba fosse de facto libertada e que o Duarte pudesse contar com os meios mínimos para constituir também a sua equipa e começar a filmar. Portanto, foram momentos e tempos extremamente intensos e que fazem parte, de facto, daquilo que foi o meu contributo do ponto de vista da produção. Pergunto aos dois, não tenho assim umas perguntas muito estruturadas, mas tenho de facto imensa curiosidade de ambos arquitetos paisagistas. Como é que foi esta transição para
para fazer um filme, não é? Quer dizer, é algo que é tão diferente daquilo que estão habituados, a qualquer um dos dois, pode responder o Duarte ou o Rosário, não sei. Eu, da minha parte, eu sempre, por acaso, eu tenho uma paixão pelo cinema, sempre gostei muito de cinema a nível geral, vejo muitos filmes, documentários, é uma coisa que gosto bastante. E portanto, e também como sou um apaixonado arquiteto paisagista, juntar estas duas coisas para mim foi perfeito, e por isso é que estava no início e sempre bastante motivado no documentário. Eu tive uma ajuda, obviamente, não fui só eu a fazer o documentário, era toda uma equipa, tivemos connosco um diretor de fotografia, um diretor de som, ou seja, toda uma equipa que me ajudou a fazer o filme e que me deu também algumas bases de como é que podemos construir a partir destas ideias um filme, e o diretor de fotografia e o editor também, para isso foram fundamentais. Mas aquilo que, pronto, esta ideia também partiu um pouco, as motivações foram como é que as pessoas podem perceber através de um filme aquilo que nós fazemos. E porque muitas vezes existe esse desconhecimento, e é um desconhecimento que é perfeitamente natural. Nós caminhamos num parque, que é uma das nossas intervenções, não é? Caminhamos num parque e não percebemos que existe ali um trabalho por trás, que são várias camadas de pensamento que são postas numa intervenção, num parque, num jardim, num plano de ordenamento do território, etc. Ou seja, é importante que as pessoas percebam que, por exemplo, uma Gulbenkian ou um parque da cidade do Porto não são coisas que sempre existiram ali, ou seja, que existe um pensamento, que existe uma intervenção, e quem faz todo esse planeamento é um arquiteto paisagista. E foi um bocado essa a motivação, e depois, lá, como a Rosário disse agora, o desafio inicial foi, para tantas obras e para tantos trabalhos, e conseguir inserir tantos, ou seja, a ideia foi começar no primeiro projeto, o Estado Nacional, e fazer uma retrospectiva, mais ou menos, de várias obras em Portugal. E foi esse o desafio inicial, e mais complicado, foi escolher quais as obras é que vão entrar, que pessoas entrevistar, e lá está, foram esses também 3 meses, acho que foram 3 ou 4 meses iniciais, em que só enviamos e-mails para pedidos de apoio, e isso foi bastante intenso, e interessante também perceber como é que se faz um filme, e como é que se produz um filme nesse sentido, em Portugal especialmente, que é complicado, e pronto, é isso. Entretanto, o Jorge Cancela juntou-se a nós. Boa tarde, Jorge, bem-vindo. Não está a conseguir falar, se calhar. Bom, passa a Rosário. Quer dizer, achas que o teu treino como arquiteta paisagista te serviu de alguma coisa? O projeto de arquitetura paisagista tem alguma coisa a ver com o projeto do filme? Como é que se inicia? Olha, o Jorge já está... Sim, já cá estou. Desculpem que tive que atender aqui uma chamada. Estão a ouvir-me bem? Estamos a ver e a ouvir-te bem, que sim. Bom. Ok, então pronto, já está. Olha, desculpa, Maria, que eu não percebi a tua pergunta, mas já agora só saudar aqui os colegas e os amigos, esta equipe fantástica que tem levado à APAP e à arquitetura paisagista e a patamares nunca antes elevados, e portanto é sempre um gosto. Sei que somos poucos, vejo aqui 10, é uma pequena família, mas é uma família muito intensa, muito motivada, muito animada, e portanto isto não é a quantidade,
como se costuma dizer, e portanto saudar-vos a todos e um grande abraço e um grande beijinho, também já não, alguns de vós já não vejo há algum tempo, com esta coisa de estarmos cada um para o seu lado, mas queria começar por vos saudar. E Maria, tu tinhas-me feito uma pergunta que eu percebi que era para mim, mas estava, digamos, a terminar aqui um telefonema e não consegui apanhar. Na verdade tinha dito, estava-te a dizer bem-vindo e estava a perguntar ao Duarte e ao Rosário como é que tinha sido esta transição da arquitetura paisagista para a realização de um documentário, não é? Se serviu de alguma coisa o treino da arquitetura paisagista, esta questão do projeto, não é? Como se aborda o projeto para fazer o documentário. Eu queria aproveitar para dizer que somos 10 aqui, mas temos mais gente que nos está a ver pelo Facebook. Pois, isso exatamente. Boa chamada de atenção. No outro dia tive a ocasião de ligar ao Duarte, até acho que lhe disse assim, mudaste alguma coisa no documentário, está tão giro, porque eu já não vi o documentário há 1 ano, talvez, e usei o documentário num contexto académico, com os alunos, para discutirmos aí algumas coisas. E depois voltei a ver o documentário todo, e disse assim, isto está giro, está bom, está bem, está impecável, tem um fio condutor, enfim, tem lá uma coisinha ou outra, está lá coisas mínimas de pormenor, disse, não, isto está muito bom, olha, vou perguntar ao Duarte, isto está mesmo bom, se calhar, não sei, não é que não tivesse mal, mas é aquela sensação de quando as coisas estão boas, a gente vê outra vez e gosta, não é? Como dizem os ingleses, a thing of beauty is a joy forever. E portanto eu senti-me até compelido a telefonar e dizer, olha parabéns, voltei a vê-lo, passado uns tempos, aquilo está muito interessante e está muito bom. E portanto tem esta dimensão, além de ser uma dimensão plástica, que me parece muito certa, né? Nós somos uma profissão comedida de alguma forma, não é? Não somos, não temos assim, tirando o professor Gonçalo Ribeiro e mais um ou dois, não temos assim, não somos pessoas de fazerem grandes arautos, grandes manifestações, e portanto o filme tem esse tom, tem um tom sereno, sólido, um tom muito, eu diria, educado a vários níveis, estimula muito, é um documentário que estimula muito. Os documentários têm sempre uma visão, né? Quer dizer, não há aquela que um documentário não é uma peça isenta, esta também não, como é natural, mas é uma peça que reflete muito um documento que fica historicamente e que marca um antes e o depois. E, portanto, isso é claramente um marco na arquitetura paisagista, é um grande momento da divulgação da arquitetura paisagista. E, portanto, acho que é um gosto, o apoio também que a APAP deu na altura pela Rosário e apoio financeiro, também, obviamente, que é um apoio que eu julgo que os sócios se reconhecem nele, portanto, não é? Há decisões que, quer dizer, à altura podem se revelar arriscadas, porque um documentário não é uma coisa que se faça com meia dúzia de tostões, não é? E, portanto, se gasta dinheiro que não é nosso, não é? Dinheiro que é de uma associação e que é dos sócios, é realmente para qualquer coisa que prestigie a profissão e portanto, os sócios. Eu acho que isso foi o que aconteceu. Portanto, o mérito é da Rosário, é do Duarte, é como o Duarte disse, é de toda essa equipe brilhante, é das pessoas também que estavam nos órgãos sociais dessa altura, que eu tive a honra de fazer parte. Portanto, todos apostámos, mas o resultado final, nesses momentos de decisões, e existiram muitos, acho que o resultado final é muito, muito, muito bom. E estou bastante satisfeito dessa equipe ter conseguido produzir um documento tão interessante e tão rico e que apetece voltar atrás. E que volta e meia, realmente não vi o documentário, mas acho que nem que seja se calhar uma vez por ano, mesmo que eu não tenha que o ver, digamos, por necessidade, vou vê-lo só por gosto e por manutenção dessa cultura da arquitetura paisagista que acho que é fundamental para exercer a profissão. Há algum momento, alguma história, alguma anedota que gostassem de partilhar aqui connosco? Já contaram que essa fase inicial de conseguir os apoios foi uma fase atribulada, não é? Há algum momento assim de ressalto que queiram partilhar connosco?
Embora eles estejam sem som, eu acho que o Rosário e o Duarte devem ter algumas histórias. Na verdade, esta é uma pergunta com uma agenda, porque eu sei que o Duarte tem umas fotografias assim que estava com esperança que ele partilhasse. Não me estou a lembrar assim nenhuma história particular, mas eu por acaso ontem também já não vi o filme há algum tempo e assisti ontem um filme e lembrei-me de fazer também essa retrospectiva outra vez e ir ao disco e procurar alguma coisa que pudesse ser interessante mostrar e encontrei algumas fotografias que foram tiradas ao longo do documentário e que se calhar lembrei-me que podia ser interessante mostrar. Posso compartilhar aqui a tela, não sei se já estão a ver. Sim. Ok. Então, tenho aqui algumas fotografias para também perceberem que, ou seja, existem muitas horas de filmagem, existem muitas entrevistas que não entraram no filme e há outros projetos também, outras obras que acabaram por não entrar. E encontrei aqui alguns vídeos, por exemplo, este da Gulbenkian, nós temos várias imagens destas da Gulbenkian, temos horas de filmagens da Gulbenkian, algumas fotografias que aparecem também no filme, isto foi eu, o Hipólito e o Filipe Tavares no Troia Resort, foi um dos projetos que apareceu no filme. No ateliê do João Gomes da Silva, do Val, a ver algumas fotografias de projetos, a Ribeira das Naus, a Troia novamente, o Jorge Cancela na entrevista que lhe fizemos, novamente o Jorge Cancela nas hortas urbanas, ou seja, existem cada entrevista, acho que muitas delas estão disponíveis no YouTube, e temos 15 entrevistas no total, e pronto, lá está, existem aqui outras filmagens, este é a Torre de Belém, a Gulbenkian, imagens que apareceram no filme. E acho que tem aqui outras. Filmamos, por exemplo, o Parque Ribeirinho Oriente. Não sei se estão a ver a imagem. Foi um dos projetos que nós filmamos inicialmente, que depois acabamos por cortar. Não dá para perceber muito bem, mas isto é na obra, isto já foi há 2 anos. Agora está completamente diferente. Estas são imagens, por exemplo, também que entraram no filme, que são as maceiras em Esposende. Isto também para mostrar aquela parte, porque houve uma parte em que falamos de uma intervenção mais geral do arquiteto paisagista, a intervenção, por exemplo, do Gonçalo Ribeiro Teles na legislação e na parte política. Então queríamos também abordar não só o projeto, não só o ordenamento do território, mas também outras intervenções que fazemos e que são importantes. Esta é a imagem final, uma das imagens finais do filme, que é a Mata Nacional do Camarido em Caminha, que tem um plano de gestão florestal, que é uma outra das nossas valências, não muito falada, e queríamos também com o filme ter esta abordagem de todas as nossas intervenções e todas as nossas valências. E pronto, é isto.
Rosário, tu há algum momento que te lembres, assim, que talvez possa ser interessante partilhar? Sim, quer dizer, terão havido muitos momentos, mas talvez aquele que lembro foi uma vez que partilhei com o Duarte um fecheiro Excel em que tínhamos sistematizado todos os contactos que tínhamos feito para conseguir angariar fundos e patrocinadores e simpatizantes pelo projeto, e aquilo assumiu uma proporção que eu considerei bastante impressionante e, portanto, até retomando a pergunta que me fizeste antes e que entretanto não respondi, eu acho que é preciso uma certa versatilidade na forma como se encara a arquitetura paisagista e o exercício da profissão, para se conseguir montar um projeto com estas características feito por arquitetos paisagistas, não é? Portanto, o Duarte acabou de dizer que já tinha uma relação forte com o cinema. Eu já tinha feito outros trabalhos relacionados com o cinema, mas ao nível dos argumentos, não ao nível da direção de nenhum filme, mas já fiz tanta coisa diferente como arquiteta paisagista que contribuir para a produção de um documentário é simplesmente mais uma. E, portanto, o que eu queria dizer com isto é que um arquiteto paisagista pode ter perfis muito diferentes, mas facilita se houver uma certa mistura de experiências e de abordagens quando nos predispomos a fazer alguma coisa diferente. E, portanto, eu acho que o angariar financiamento é um dos aspectos, se calhar, mais horizontais ao longo da minha vida profissional, seja na perspectiva de projetos ao nível da investigação, seja como projetos ao nível profissional, seja de diferentes tipos, e se calhar por isso foi possível também reunir uma estratégia, montar uma estratégia para encontrar soluções em termos de produção para que o filme se fizesse. Agora, em termos daquilo que penso que também será interessante discutir o filme, hoje, passados 2 anos, não foi, da sua estreia, eu penso que o Duarte até recentemente fez um post lembrando no início de abril que o filme tinha sido estreado na Gulbenkian há 2 anos. Portanto, isso significa que a história do filme, com os seus bastidores, já irá talvez em 4, aproximadamente, e durante esse período nós fomos fazendo as nossas coisas diferentes, evidentemente, fomos seguindo os nossos percursos. E aquilo que me apetece, é mais apetecer conversar também aqui hoje, não é só como é que o filme foi feito, foi também acerca do impacto e dos resultados que o filme pode ter tido desde a sua apresentação. Porque, como o Duarte começou por dizer, a grande motivação para fazer um produto destes, chamemos-lhe assim, era precisamente chegar à sociedade e chegar a mensagem do que é um arquiteto paisagista, do que faz e do papel que desempenha na sociedade. Isso, eu francamente, desde que o filme passou pelas salas em que estava mais ou menos previsto acontecer durante o seu primeiro ano, não tenho a noção, portanto não tenho elementos suficientes para avaliar se o filme chegou de facto às pessoas, como é que chegou, a que pessoas é que chegou, porque mesmo sem ter esses elementos, o meu feeling é muito de que, mais uma vez, ele circulou sobretudo dentro da classe profissional. E, portanto, o Jorge, ao dizê-lo que reviu o filme depois de o mostrar aos alunos e provavelmente muitas das pessoas que estão connosco aqui hoje também já terão visto o filme,
mas para além daquilo que é normalmente o que acontece quando produzimos alguma coisa para nos darmos a conhecer à sociedade, acabamos por ficar quase de forma inevitável circunscritos a um determinado contexto que eu não sei, e portanto daí o gostar de partilhar, sobretudo com o Duarte, que eventualmente é a pessoa que mais seguiu os caminhos que o filme tomou, não é? Quem são de facto as pessoas a quem o filme tem chegado e que acolhimento é que as pessoas fazem desse material, desse instrumento fortíssimo de comunicação. Depois tenho ainda também uma outra questão que me apetece conversar convosco, mas uma de cada vez. Bem, essa questão... o filme realmente foi sempre pensado não para o arquiteto paisagista ver. Agora, eu gostaria, obviamente, que um dos objetivos, primeiro, para mim, inicial, seria que pudesse, que o filme pudesse acabar por ter uma dimensão em que se pudesse, por exemplo, passar numa televisão nacional, etc. O filme foi mostrado em alguns festivais, maioritariamente festivais de arquitetura. É complicado que um festival sobre uma profissão, que representa uma profissão e que quase... eu ontem estive a ver o filme novamente e parece-me que acaba por ser um filme que nos representa, mas é complicado para uma pessoa que não está dentro da área conseguir ver para além de e conseguir se identificar com aquilo que está a ver. Não é? Porque, no fundo, quase que eu tive vários amigos não arquitetos paisagistas que viram o filme, conseguiram perceber a mensagem, conseguiram se envolver. Muitas pessoas me ligaram a dizer fazia ideia que vocês faziam isso, achava, sei lá, aquela ideia muito típica de que o arquiteto paisagista é escolhido para árvores e para etc. Essas representações típicas que as pessoas têm do arquiteto paisagista. Ou seja, para mim, ao menos, esse objetivo foi alcançado. Foi que ao menos um público conseguisse perceber a mensagem. Se conseguires, pelo menos, passar a mensagem a uma pessoa, já o objetivo, em parte, foi conseguido. Por isso, agora, o que é que se pode fazer de momento para que essa mensagem continue é outro trabalho. Mas, no fundo, o que eu quero dizer é que é um documentário que representa o que é a arquitetura paisagista, mas que acaba por ser um documentário sobre uma profissão. E o impacto que isso tem é sempre reduzido. Bom, eu sim lembro-me de um momento específico, eu que não participei em nada no documentário. Lembro-me de ir à estreia do documentário na Gulbenkian e lembro-me a antecipação que foi, para mim, como arquiteta paisagista, ir e viver aquele momento com a sala cheia, todo mundo entusiasmado e a verdade, acho que eu também estou muito contente e eu acho que sim, que representa bem a profissão. Não sei se estamos a chegar a toda a gente como queremos, Rosária, mas acho que se conseguirmos divulgar-lo, que é uma boa forma de partilhar o que se faz. Principalmente se a ele juntarmos o livro, que depois mostra outras dimensões da profissão, não é? Que engloba outros elementos, e acho que assim começamos de alguma forma a tentar marcar o nosso ponto
nesta divulgação e difusão do papel do arquiteto paisagista na sociedade. Temos o arquiteto João Sergeiro, o presidente da APAP, a pedir a palavra. Muito boa tarde. O som, se faz favor. Boa tarde a todos. Eu estou aqui via, penso eu, do Facebook e estou a acompanhar aqui este evento hoje e queria, antes de mais nada, saudar todos os presentes e, em primeiro lugar, eu queria transmitir e quero transmitir que testemunhei por perto a realização e produção deste evento, que é o Tudo é Paisagem na sua versão filme. E, antes de mais, quero dar os meus parabéns a este trio, que foi o Duarte, a Rosário e o Jorge, porque isto temos que fazer um bocadinho de justiça. Este é um produto de sucesso. Eu tive a oportunidade de avaliar com profissionais da área do cinema este filme, e digo agora aos três que todos eles ficaram impressionados com a qualidade da realização, da produção, da obra em si, do seu ponto de vista estético, do ponto de vista do argumento e da técnica aplicada. Eu, como o Jorge disse há bocadinho, vi após 1 ano e meio, não vi o filme e também fiquei muitíssimo bem impressionado com aquilo que vi. Vi, sobretudo, um corpo muito uno, uma realização muito consistente e, sobretudo, aquilo que é uma percepção de que há uma paisagem e a paisagem é tocada ao longo do filme não com avanços e recuos, não com altos e baixos. Há uma constância do tratamento da paisagem, mesmo intercalada com os depoimentos de cada um dos intervenientes, que dá uma ideia da presença da paisagem sem haver uma ideia de que afinal estamos a puxar mais a um lado ou a puxar mais a um tema ou não. Não, de facto, a obra em si coloca a ideia de que a paisagem, além de estar presente, ela está constante e tem uma dimensão global, total nas nossas vidas. E isto penso que é a mensagem mais sensível de que o filme tem e, mais uma vez, quero deixar aqui a nota a Rosário, ao Duarte e ao Jorge, que não desarmaram nem um minuto nesta crença deste projeto. Portanto, muito obrigado mais uma vez. E eu vi o filme ontem e apeteceu-me ver mais vezes novamente. Depois de ter a oportunidade de fazer umas perguntas, mas já era para saudar este corpo central da produção do filme. João, eu, da minha parte, agradecer as tuas palavras. Tiveste um papel também importantíssimo neste processo e, portanto, agradecer e retribuir. Foi realmente uma equipe vasta, como há bocadinho a Rosário dizia, e essas obras, quando depois no fim correm bem, realmente é um gosto. Eu gostava só de retomar uma questão que eu acho que a Rosário levantou e que tem e que é importante, nomeadamente o seguinte. Pelo que eu consegui ver agora, o documentário está disponível, Duarte, online, ou ainda não? O documentário foi posto, sim, o documentário foi colocado online o ano passado, acho que mais ou menos nesta altura, em abril, e foi colocado online para toda a gente poder ver, aberto ao público. Acho que até é uma das questões, quer dizer, no cinema português normalmente os filmes e os documentários acabam por ficar restringidos e acabam por não termos acesso ao cinema português dessa forma. Não estou a criticar de forma nenhuma,
mas o documentário está disponível e aberto ao público e toda a gente pode ver. As formas de divulgação foram as formas disponíveis. Criamos uma plataforma online, e foi divulgado na altura. Tivemos também esse trabalho de arranjar, que foi um trabalho também bastante exaustivo, de arranjar media partners e de parceiros mídia que nos pudessem ajudar nesta divulgação. Tivemos alguns parceiros importantes, mas sim, ou seja, acho que é importante deixar aqui também que toda a gente pode assistir, está no Vimeo, e toda a gente pode assistir. Aliás, eu gostava de ressaltar que está também disponível na página da APAP, tanto o documentário como as tais entrevistas na sua íntegra, que não foram colocadas na íntegra no documentário, mas estão as entrevistas na íntegra disponíveis no site da APAP. E, aliás, o documentário, só através do site da APAP, já teve mais de 1.500 visualizações, que se calhar para um blockbuster de Hollywood não é muito, mas para nós eu acho que até é bastante, tendo em conta que é só dentro do site da APAP, não é? O Duarte tem uma ferramenta de divulgação do documentário muito mais alargada do que o site da APAP, assim que se nós temos estas 1.500 visualizações, que é de longe o vídeo que tem mais visualizações que tem a APAP, imagino que o site do Facebook próprio do documentário tenha muito mais. E isso eu também gostaria de perguntar ao Jorge, quando houve essa decisão ao Jorge e à Rosário, se calhar não, mas como não perguntei ainda ao Jorge nada, quando houve essa decisão de entrar neste projeto, não é? Que claramente é um projeto super interessante e entusiasmante, pensavas que ia ter esta boa aceitação que teve? Achas que podia ter melhor? Achas que foi para além das expectativas? O que é que achas? Já me fizeste uma pergunta há bocadinho. Mas essa não contou, essa ainda estava a aterrar. Por acaso foi muito interessante, porque há sempre um desígnio que é divulgar a profissão, dar a conhecer. E isso tinha sido estabelecido como uma meta estratégica dos órgãos sociais nos mandatos a que eu pertenci. Portanto, havia uma orientação, digamos, estratégica nesse caminho. Quando o Duarte chega com uma primeira proposta, percebeu-se que havia ali claramente uma semente, provavelmente não seria o produto ainda final, e depois aí houve realmente um trabalho intenso entre o Duarte, Rosário, às vezes outros de nós, mas estava perfeitamente alinhado com o que eram as estratégias e as lógicas, que eram várias. A comunicação era uma delas, havia outras, nomeadamente o reconhecimento profissional, por aí fora. Portanto, foi perfeitamente, como se costuma dizer, na mousse, no tempo e no objetivo, a chegada do Duarte à sua, também, imagino, a coragem, não é? Não sei se é a coragem, mas pelo menos a capacidade, e a coragem também, a capacidade de chegar à APAP e dizer assim, tenho aqui um projeto e tal, o que é que achas? Porque há muita gente que tem ideias, mas depois diz, bom, isto tenho uma ideia, tem a gira, mas está muito trabalho, é muito chato, depois vem mudar aquele senhor, deixa estar, não é? Portanto, isso não aconteceu, ou seja, houve em todos uma capacidade, como o João um bocadinho dizia, o João faz parte deste processo, de ir ultrapassando sempre várias barreiras económicas, financeiras, técnicas, de relacionamento institucional também houve questões a esse nível, e portanto houve sempre essa motivação de fazer as coisas. Portanto, eu pessoalmente devo ter ali nos meus cadernos uns apontamentos, Rosário e o Eduardo devem ter muito mais, mas o processo em si, não só o produto final, que enfim, eu julgo que todos reconhecemos que é um excelente produto, mas também o processo foi um processo muito rico. Foi um processo onde nos levou muitas vezes a discutir, nomeadamente o limite entre o que é uma obra de autor e uma obra apoiada pela APAP.
E, portanto, sempre houve também julgo que é um tema interessante, se o Sr. Duarte depois quiser, que tem que haver aqui um respeito, e muitas vezes sentia-me numa situação de projeto ao contrário, ou seja, quando nós somos projetistas e estamos a trabalhar para um cliente, até que ponto a nossa capacidade de ouvir quem vai ou quem quer um determinado produto por uma determinada situação e quem de alguma forma está a produzi-lo e, portanto, que quer também introduzir o seu cunho, que quer fazer a sua marca. Esta dialética, se não é feita com muita transparência, muita honestidade e muito espírito de trabalho, pode romper, não é? Muitas vezes profissionalmente rompe, nós sabemos, pronto, não nos identificamos com o cliente ou uma coisa qualquer e pronto. E, portanto, aqui o que houve, que eu acho que é de salientar no processo, foi essa capacidade de, sabendo que havia dificuldades, nunca nenhum dos principais intervenientes virou as costas às dificuldades. Isto é um processo que eu acho que é muito rico também, não é? Para quem participou nele. O que imaginávamos, na verdade, não imaginávamos muito, ou eu pelo menos, não é? Com as minhas limitações, não era capaz de imaginar muito. Sentíamos que era importante, portanto, era um documento que tinha que ser, a ser feito, tinha que ser muito bem feito. Tinha que ter estreia nacional na Gulbenkian, por exemplo, que foi o caso. A outra hipótese era em Serralves, não é? Que foi logo a seguir. Portanto, tinha que estar a um nível de divulgação muito forte. Não era uma coisa que aparecesse primeiro no Facebook ou no YouTube, não, era uma coisa muito estruturada. Julgo que esse lançamento também correu muito bem. As críticas que tivemos logo, até institucionais, logo nos momentos seguintes, foram muito positivas. Creio que também que de alguma forma ajudaram depois a criar caminho para outro momento também importante, que foi a atribuição do primeiro prémio de Ambiente e Paisagem ao professor Gonçalo Ribeiro Teles, também na Gulbenkian. Portanto, houve 2 ou 3 momentos de grande expressão pública, digamos, de grande reconhecimento profissional, institucional e pessoal. No caso do documentário, à equipe que o trabalhou, o Duarte, a Rosário e o resto da principal equipe. No caso do prémio, os seus proponentes e quem o recebeu, a professora Teresa Anderson. Portanto, acho que muitas vezes nós não sabemos bem onde é que chegamos, mas acho que os retornos foram muito bons. Temos declarações muito interessantes de vários membros da sociedade, aliás, do Presidente da República, não é? Que depois até deu outras sequências. E acho que um documentário estar disponível ao público e só no site da APAP ter 1500 visualizações, e se calhar no Facebook do Duarte, não sei se o Duarte se tem esse número, mas se tem também era interessante, e poder estar ali à mão, ser usado em contexto académico, ser usado em contexto profissional, ser usado em contexto, não sei se diz, cinéfilo, enfim, como peça que também se calhar marca um bocadinho a história do documentário em Portugal, que eu saiba é a primeira vez que se faz um documentário sobre a profissão que não seja sobre alguns elementos particulares da profissão, como nomeadamente o professor Gonçalo Ribeiro Teles. Acho que é um marco e, portanto, eu diria que sim, diria que, olhando para trás e para a frente, o documentário também tem essa situação de não ser muito temporal, não é? Portanto, o que está ali é verdade quando se fez, é verdade hoje, será verdade daqui a 50 anos, se calhar daqui a 50 anos o Duarte, que terá na altura, sei lá, pá, aí, daqui a 50 anos tens quanto? Tens 60 e poucos, não é? Tu ainda és um jovem, portanto ainda estará mais do que capaz de fazer o Tudo é Paisagem 2 ou 3, não é? E portanto que isto possa ser, se não for o Duarte, é um outro Duarte, mas possa eventualmente com outras visões, com outras inspirações, com outras formas, construir uma narrativa que na nossa noção do tempo, não é? Na nossa noção do tempo da arquitetura paisagística, 50 anos não é muito, mas que possa constituir claramente um corpo de divulgação e digamos, pedras basilares, onde quem não teve, por exemplo, a oportunidade de trabalhar com grandes mestres que são focados no documentário, e também há um corte, digamos assim, geracional impressionante na altura em que ele é feito. Portanto, as pessoas da minha geração ainda trabalharam com o professor Caldeira Cabral, não é? Eu fui estagiário do professor Caldeira Cabral, fomos alunos diretos do professor Gonçalo Ribeiro Teles,
direto ou indiretamente, depois profissionalmente trabalhámos com o professor Gonçalo Ribeiro Teles, portanto o professor Caldeira Cabral tinha falecido, trabalhámos com alguns daqueles nomes que estão ali, portanto é esta geração que agora tem 50 e tais anos, não é? 50 e tais, 60. Portanto, nós daqui a 50 anos, teoricamente, não estaremos cá, não é? Estarão outros. E, portanto, há ali o poder contar este ADN, não é? Esta fórmula, o que é que será a arquitetura paisagista portuguesa daqui a 50 anos? Haverá uma arquitetura paisagista portuguesa? Será muito mais local? Será muito mais internacional? Será um misto das duas? Seja o que seja, na verdade, o ADN inicial está ali. E, portanto, qualquer pessoa, seja arquiteto paisagista, na sua formação, que eu considero que é indispensável ver o documentário, acho que é mesmo indispensável, não há hipótese que não veja aquele documentário. Acho que faz parte da formação do arquiteto paisagista. Mas mesmo outras pessoas queiram perceber o que é que a arquitetura paisagista dá para a identidade nacional, para a solidariedade, para enfim, a sustentabilidade, para o ordenamento, para a qualidade de vida, para a democracia, há ali uma peça essencial. E a Rosário, eu acho que, voltando ao tema, acho que a Rosário tem razão. Eu acho que temos ali uma peça que não sei como, não é, nem nunca foi muito a minha área, mas que se calhar poderia, na altura foram feitos vários debates, mas talvez que também neste contexto de Covid, de pandemia, de cidades verdes, enfim, de todas as coisas, de repensar os modos de transporte, as alterações climáticas, os riscos naturais, um conjunto de questões que se abordam no documentário, mas mais, umas menos, mas que se abordam, talvez fosse interessante revisitá-lo à luz de como é que esse ADN dá a capacidade de resposta para os problemas atuais. Como, enfim, uma sugestão que me lembrei agora, inspirado pelas vossas palavras. E, portanto, o documentário pode ter o facto de ser um bocadinho temporal, pode adaptar-se a um conjunto de situações, sejam académicas, sejam profissionais, sejam de debate público. Me parece muito rico ter possibilidade de ali, não é? Como se fosse um livro, ir ali, aquele livro de referência que nós guardamos sempre à mão, ir ali buscá-lo e está disponível. E eu acho isso notável, acho que devemos estar todos muito felizes de termos esse documentário. E agora falei muito, e agora, portanto... Eu ia perguntar à Rosário, porque ela tinha falado que havia outro tema que gostava de discutir aqui com os presentes, se queria introduzir esse tema. Sim, vem muito na sequência do que o Jorge acabou de dizer. Ou seja, ninguém põe em causa a qualidade do documentário, o papel que ele desempenha para a posteridade, não é nada disso, mas o que é um facto é que eu acho que devíamos começar a pensar em algo que desse continuidade e que complementasse. E aquilo que eu a título quase provocatório, era outra questão que queria discutir, é que provavelmente se eu pensasse num título para o filme, que não fui eu que pensei, foi o Duarte, mas quase que me apetecia pensar num documentário ou num produto qualquer comunicacional que diria que não, nem tudo é paisagem. Porque eu acho que o título do filme é altamente sensível do ponto de vista daquilo que devemos discutir como arquitetos paisagistas acerca do que é efetivamente paisagem. E, por exemplo, aproveito só para uma breve nota, dizer que no âmbito da Comissão de Acompanhamento da Política de Arquitetura e Paisagem, estamos agora, precisamente neste momento, a terminar um programa, um debate que se vai chamar Fórum de Arquitetura e Paisagem, Mais Qualidade 2030, e não imaginam o que tem sido o esforço para construir um texto introdutório deste fórum em que as outras entidades e os outros colegas da Comissão entendam o sentido do que é efetivamente paisagem. E, portanto, ao dizermos que tudo é paisagem, não é. Não é porque nem as pessoas conseguem perceber o que é que nós entendemos por paisagem, nem outros colegas de profissão conseguem integrar no seu pensamento aquilo que nós consideramos ser paisagem, e
para além disso, nem todo o território, digamos assim, dá origem àquilo que nós consideramos ser paisagem. E, portanto, temos aqui pelo meio um campo de discussão muito alargado que, do meu ponto de vista e por razões de mera abordagem e interesse de estudo pessoal, permitem diferenciar aquilo que é território daquilo que é paisagem. E, portanto, é quase como se pudéssemos dizer de forma muito simplificada que a paisagem é um território qualificado. E, desse ponto de vista, nem tudo é paisagem, e por isso é que nós, arquitetos paisagistas, temos muito para dar à sociedade, que é no sentido de converter qualquer território em algo melhor que passa a ser uma paisagem. E, portanto, essa mensagem, num contexto de emergências diversas, desde a emergência climática, à emergência pandémica, à crise económica e a tudo aquilo que sabemos estar a passar atualmente e que vamos certamente ter que enfrentar, pelo menos na próxima década, faz com que a paisagem tenha que ser apresentada ao grande público e à sociedade, não como sendo tudo paisagem, mas como devendo ser tudo transformado num determinado sentido, a poder chegar a um território qualificado e por via disso a uma paisagem. E, portanto, esta espécie de negação ao título do filme poderia quase ser um positivo e um negativo daquilo que é também o perfil extremamente diverso, versátil e adaptativo de um arquiteto paisagista. Porque eu acho que uma das grandes, e há um comentário aqui no chat que diz que por qualquer razão a sociedade ainda não interiorizou o valor e a função do arquiteto paisagista, precisamente porque penso que terá a noção de que nós intervimos de forma seletiva ou intervimos de forma, perdoem-me a expressão, elitista. E não nos predispomos a discutir quase o terra a terra sobre aquilo que um arquiteto paisagista, ao intervir na terra e no território, que é quase a mesma coisa, pode de facto transformar. E, portanto, esta capacidade dialogante, que eu acho que o documentário tem imensa, mas tem imensa para quem, de alguma forma, já está receptivo, interessado e motivado a saber mais acerca desse assunto. Não sei se fosse possível nós conseguirmos quase categorizar as pessoas dentro das tais cerca de 1500 visualizações que o site da APAP registra do documentário. Desses 1500, quantos é que são arquitetos paisagistas, quantos é que são arquitetos e provavelmente a franja estará muito portanto será um número muito elevado dentro da franja de profissionais que já se interessam pela temática da paisagem. E, portanto, quando eu, a título aqui quase provocatório, digo valia a pena pensarmos em algum outro tipo de instrumento de comunicação que dissesse não, nem tudo é paisagem, mas nós gostávamos que sim, que tudo fosse paisagem. E então porquê? Qual é que é a diferença que decorre destes dois posicionamentos e o que é que nós também, como arquitetos paisagistas, precisamos, por vezes, de adaptar e adequar o nosso discurso, a nossa abordagem, a nossa aproximação a quem ainda não sabe o que é a diferença entre território e paisagem. E, portanto, naquele que é o órgão que acompanha a implementação de uma política nacional de arquitetura e paisagem, isso ainda não é claro.
E, portanto, imagine-se o resto da sociedade. Agora somos. Rosário tem sempre este condão extraordinário de colocar os dedos nas feridas de uma forma notável. E eu recebi no outro dia, estava a mandar, isto é obviamente uma brincadeira, isto é o jornal local, não é? Aqui o jornal aqui da zona de Santarém, e portanto nós somos é o resto, não é? Já há muitos anos, portanto acho que aí pode ser esse tema, mas achei muito bem, Rosário, exatamente. Não, nem tudo é paisagem, pois. Obviamente que se a grande parte das pessoas dizer, não, é verdade, a Lisboa. Acho muito interessante e acho que devemos discutir e parece-me notável introduzir esse tema. Duarte, tens alguma opinião sobre... Lembrei-me, que o Rosário está agora a dizer, lembrei-me, entretanto, na altura que estávamos a fazer o filme, a PAP tinha uma iniciativa que é a paisagem é quem mais ordena, que também é o polo positivo da questão. Temos o negativo, podem ser os dois que podemos usar para passar a mensagem. A mensagem tem que ser passada de alguma forma, e isso concordo em absoluto. Sobre aquilo que o Jorge também estava a dizer agora, sobre a questão de ser uma obra de autor ou não, e também relacionando com isto que está a falar agora, eu achei importante na altura que, para passar a mensagem para um público geral, que as pessoas, que não se falasse muito de arquitetura paisagista e que não se falasse muito, que não se usasse muito esse título e que no fundo que as pessoas percebessem que não lhe estavam a vender uma mensagem, que não lhe estavam a passar algo, mas que estavam a perceber por elas próprias o que é que significa o filme e a mensagem do filme. Ou seja, que a mensagem não fosse direta e que não fosse na cara das pessoas, mas que as pessoas conseguissem perceber a mensagem sem se nós lhe dissermos isso. Pronto, acho que isso foi para mim importante e foi importante. Acho que todos os realizadores têm desafios e têm perante os apoios, de defender o lado deles. O meu lado gostava de defender era esse, era que se conseguisse passar uma mensagem isenta. Acho que acabou por não resultar, ou seja, obviamente existiu um compromisso, mas no fundo acaba por ser uma obra e um documentário. Congelou? Sim, perdemos o Duarte, acho. Epá, na parte que ia ter a conclusão. Aproveito enquanto esperamos que ele volte para ler, se calhar, o comentário completo do Acácio Neri, que deixou no Facebook. Começa por dizer: muito bom trabalho, parabéns. Entendo que tudo o que é feito em prol da divulgação da arquitetura paisagista, o que é o caso, é muito importante, porque a nossa sociedade ainda não interiorizou o valor e a função do arquiteto paisagista, vai-se lá saber porquê. Só isto dava um debate. De qualquer forma, parabéns pelo vosso esforço, porque tem tido resultados muito positivos. Tenho pena que o Duarte... Não esteja a voltar, porque lhe queria perguntar, ele está também a fazer nesta sua tarefa de divulgação da profissão, que faz a APAP, como é óbvio, como associação profissional, mas que ele também está a fazer a título pessoal, agora com o podcast do Lá Fora Cá Dentro. Já voltou? Desculpem, foi abaixo. Eu estava a dizer que existem outras formas de passar a mensagem, e não sei, talvez pode ser aqui uma boa plataforma de discussão de que formas é que podemos divulgar e passar a mensagem do que é a nossa profissão, daquilo que podemos contribuir para a sociedade. Por isso, se calhar, também devolvia o desafio
ao Jorge, ao João, ao Rosário, ao David, que formas é que podemos fazer mais e contribuir mais. Eu estava justo a dizer que tu já estás a fazer um pouco mais com o podcast do Lá Fora Cá Dentro, não é? Também é uma forma de alguma forma, continuar a passar a mensagem e difundir a profissão e o âmbito. Se bem que não seja só com arquitetos paisagistas, mas são sempre em temas relacionados com a arquitetura paisagista, não é? Sim, acabo por, no podcast, gostava de ter uma plataforma que pudesse discutir estes temas e pudesse falar com estas pessoas que tenho entrevistado e têm sido conversas bastante interessantes. E, no fundo, foi quase uma desculpa para poder conversar com estas pessoas. Sim, julgo que, bom, não sei qual é a opinião dos demais, eu julgo que não há uma ferramenta mágica que sirva para a difusão completa, não é? Que só mesmo da mesma forma que a arquitetura paisagista é abrangente e toca em tantos pontos diferentes no seu âmbito de trabalho, também esta aproximação à sociedade vai ter que ser feita assim, em vários pontos, em vários momentos, de várias formas e com várias ferramentas. Mas eu julgo que o documentário é sem dúvida uma das grandes ferramentas que temos à nossa disposição. Antes de terminar, queria dar a oportunidade, nós já estamos no fim da nossa hora, mas queria dar a oportunidade a todos, se têm mais algum tema que gostassem de falar. Quer dizer, não é bem o tema, tens sido uma excelente moderadora. Não é? Agora nem sabia isto do tempo, isto passou no instante, mas tens sido uma excelente moderadora, Maria Aragão. Sim. Entendo o tema vivo e mesmo quando as coisas um demora a entrar, o outro cai, não sei o quê, mantens, sim senhor. É muito interessante, muito bem. Eu não me atrevo a lançar mais, pois isto agora vai acabar e, portanto, acho que temos aí 2 ou 3 pistas para seguir, muito poderosas, e, portanto, eu alinho com elas e acho que é muito importante termos aí um outro momento neste mês internacional da arquitetura paisagista, ou sempre, ou no ano internacional, ou no século, ou no milénio, não é? Porque tal como eu agora ia dizer, como tudo é paisagem, tudo é arquitetura paisagista, mas não é isso, não é isso. Mas, ou seja, a arquitetura paisagista sempre é um assunto que podemos sempre falar e eu acho que é muito importante as reflexões que o Duarte e a Rosário levantaram e os desafios também que nos colocam, acho que são muito importantes continuarmos a debater, sem dúvida nenhuma. E é isto. Eu também queria aproveitar para dizer que neste âmbito da difusão da profissão, portanto a APAP tem estado a fazer várias iniciativas, como seguramente já muitos estarão ao tanto, mas estamos, além da participação no documentário e do livro que acabamos de lançar, que também está disponível online para leitura grátis online, portanto todas estas ferramentas de difusão estamos a disponibilizar de forma gratuita online. Também estamos a fazer o arquivo digital, que, como falei no início, foi lançado o ano passado, mas não teve se calhar a adesão que nós queríamos, e eu convidei também, espero que me desculpe, mas convidei aqui o David Flores, que está na direção agora e que está encarregue de justamente dinamizar essa ferramenta de difusão da profissão e ele passar a palavra só para brevemente nos explicar o que é isto do arquivo digital. Olá, boa tarde. Muito brevemente, só uma nota de final para não perder esta oportunidade, como está a dizer a Maria, de falar do arquivo digital. E, portanto, só relembrar que esta iniciativa do arquivo digital foi iniciada com o projeto Tudo é Paisagem, de onde faziam parte daquilo que a Maria estava a dizer, portanto, foi o documentário, foi o livro, e teria uma componente que era este arquivo digital. No fundo, trata-se de um repositório de obras de arquitetura paisagista, de projetos, de trabalhos académicos, de concursos, de vídeos, textos, artigos, publicações, tudo que possa servir, no fundo, para documentar
a nossa profissão e ajudar na sua divulgação. Mas infelizmente, como a Maria diz, apesar de já estar disponível no site o arquivo digital desde julho de 2020, tem tido muito pouca adesão por parte dos associados. E nós na direção tentamos fazer uma análise do porque é que poderia estar a acontecer e de que forma é que podíamos alavancar isto para constituir de facto um arquivo digital que tivesse mais presença e que pudesse disponibilizar não só para os associados mas para o exterior estas informações de trabalhos dos associados. Portanto, este arquivo, é curioso que este arquivo foi efetivamente lançado e tivemos um inquérito inclusive que dizia que os associados queriam efetivamente e tinham esta necessidade de poder divulgar até os seus trabalhos, mas curiosamente não tem tido essa aceitação. Portanto, a APAP está agora a trabalhar na reestruturação do suporte digital. Da nossa análise nós julgamos que isso poderia ajudar, portanto poderia já de certa maneira que uma melhor, um site com uma visualização mais apelativa, melhorar um pouco a capacidade comunicativa da apresentação destes elementos, e criamos recentemente também disponível lá no site uma espécie de checklist para facilitar a entrada dos registros nessa incorporação. E portanto eu queria deixar aqui como resumo final, era mesmo um desafio e um apelo à partilha de todos dos seus trabalhos no site, e dizer-lhes que isso seria fundamental também para, neste período de reestruturação, nós conseguirmos ter mais conteúdo para poder divulgar. Portanto, nós queremos uma coisa que esteja, não digo que será um landezine, mas gostávamos de nos aproximar dessa imagem do landezine e de podermos ter um espectro mais alargado e daquilo que tem-se vindo a fazer a nível da arquitetura paisagista em Portugal. Basicamente era isto. E fazer justiça ao bom trabalho que se faz em Portugal, não é? Ter um repositório. Bom, agradeço a todos a vossa participação aqui e termino só a convidar a todos os que nos estão a ouvir para voltar a ver o Tudo é Paisagem e por que não, ler o Fronteiras da Arquitetura Paisagista, que também está disponível no nosso site. Muito obrigada a todos, obrigado aos oradores e muito boa tarde. Obrigado. Obrigado.